Seja bem-vindo a mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e nesta semana nós vamos caminhar lado a lado com dois personagens cuja fé atravessou séculos e continua ecoando nos corações daqueles que buscam viver plenamente com Deus. Nós estamos falando de Josué e Calebe, dois gigantes da fé que se destacaram em meio a uma geração marcada por medo, dúvidas e inconstância. Desde pequenos, nós aprendemos observando, imitamos gestos, palavras, atitudes, e quando nós nos tornamos adultos, nós continuamos precisando de referências, pessoas que, mesmo imperfeitas, nos apontem um caminho mais elevado. Por isso, a Bíblia nos convida a lembrar nossos líderes espirituais, observar o fim da vida deles e imitar a fé que eles tiveram. E nesta semana, nós vamos olhar para Josué e Calebe exatamente dessa forma, não como heróis distantes, mas como homens reais, que enfrentaram gigantes, cidades fortificadas, pressões internas e externas, e ainda assim eles permaneceram firmes. Eles não foram lembrados por força física, por inteligência militar, ou por cargos que eles ocuparam, mas eles foram lembrados pela fidelidade absoluta ao Senhor. Enquanto muitos preferiam enxergar obstáculos, eles escolheram ver promessas. Enquanto a multidão tremia diante dos gigantes, eles ousavam acreditar que Deus era maior. E essa fé simples, ousada e inabalável, transformou o destino de todo um povo. Ao longo da semana, nós veremos como Calebe se destacou pela coragem de defender suas convicções quando todos ao seu redor estavam dominados pelo medo. Conheceremos o pedido surpreendente que ele fez aos 85 anos de idade: "Dê-me esta montanha", revelando que a fé não envelhece, ela amadurece. Descobriremos o impacto que seu exemplo causou na nova geração, refletido na vida de Otiniel e de sua filha Axa. Vamos contemplar também o coração humilde de Josué, que escolheu a porção mais simples da terra, porque sua verdadeira prioridade era estar perto do Senhor. E, finalmente, seremos convidados a refletir sobre o poder transformador de olhar para Jesus, aquele que nos molda à sua imagem quando o contemplamos com o coração aberto. Ao longo desses dias dessa semana, prepare-se para se inspirar, aprender e ser desafiado. Deus está nos chamando não apenas para admirar a fé desses homens, mas para imitá-la, para deixar que seus exemplos ecoem dentro de nós e despertem uma vida mais firme, mais corajosa e mais profundamente comprometida com Ele. Por isso, ao longo da semana, nós vamos nos dedicar ao estudo da lição da Escola Sabatina e eu quero convidar você a todos os dias estudar a lição. Se você talvez está procurando aí a lição, nós vamos deixar o link aqui neste episódio para você da lição da Escola Sabatina, para você acompanhar junto o estudo aqui conosco no podcast, tá bom? Então vamos juntos, vamos comentar aí um pouquinho a lição dessa semana, que tem como título Gigantes da Fé, Josué e Calebe. O sábado, ele nos introduz a uma reflexão profunda sobre o poder do exemplo. Então a lição ela começa lembrando que todos nós, desde a infância, nós somos moldados por aquilo que nós vemos. Primeiro nós imitamos os nossos pais para aprender a andar, falar e expressar emoções. E depois, já na vida adulta, nós continuamos buscando modelos que nos guiem. A Bíblia, ela mostra a mesma verdade quando Paulo descreve o conflito humano. Muitas vezes queremos fazer o bem, mas acabamos cedendo ao mal que detestamos. Essa luta interior, ela revela a nossa necessidade de referências espirituais confiáveis, homens e mulheres cuja fé nos desperte e nos aponte o caminho certo. É nesse contexto que a lição apresenta dois gigantes da fé, Josué e Calebe. Em uma geração marcada por medo e incredulidade, eles se destacaram por confiar no Senhor de maneira inabalável. Enquanto muitos hesitaram diante dos desafios de Canaã, eles enxergaram não os gigantes da terra, mas a grandeza de Deus, e por meio dessa confiança,
se tornaram líderes essenciais em um dos capítulos mais decisivos da história de Israel. O chamado deste estudo é simples, mas ele é também profundo. Olhar para os nossos líderes espirituais, considerar o final de sua vida e imitar a fé que eles tiveram. A vida desses homens mostra que a fidelidade não surge do acaso, é construída diariamente, com escolhas conscientes, atitudes perseverantes e um coração disposto a seguir a Deus acima das circunstâncias. E aqui nós podemos aprender que o exemplo ele fala mais alto do que as palavras. Assim como crianças aprendem observando, também imitamos aquilo que nós admiramos. Se convivemos com pessoas de fé robusta, nós somos fortalecidos. Se andamos com os medrosos, facilmente desanimamos. Isso nos convida a avaliar quais exemplos estamos seguindo e qual exemplo estamos oferecendo. A fé não é ausência de luta, mas é decisão diária. Josué e Caleb, eles enfrentaram o mesmo cenário hostil que os outros espias, mas as suas conclusões foram diferentes, porque o foco deles também era diferente. A vida cristã, ela exige esse olhar menos sobre o tamanho dos gigantes e mais sobre o tamanho do Deus que nos guia. Nossa vida, ela pode influenciar gerações. Assim como esses homens marcaram todo um povo, também nosso testemunho, firme ou vacilante, molda quem está ao nosso redor. A pergunta é inevitável. A minha fé é memorável ou esquecível? Deus, ele continua levantando gigantes da fé nos nossos dias hoje. Ele chama pessoas comuns para viverem com coragem extraordinária. Não é a habilidade que nos torna gigantes, mas é a disposição de confiar plenamente no Senhor. A lição de domingo tem como título Fidelidade. Quando nós olhamos para a história de Caleb, nós descobrimos um personagem cuja vida inteira é marcada por fidelidade e coragem, mesmo quando sua própria geração escolheu o caminho oposto. Seu nome, que em hebraico remete à ideia de um cão leal, poderia parecer simples, até mesmo pejorativo, mas revela exatamente a força de seu caráter. Alguém que permaneceu fiel ao seu Senhor com perseverança e devoção raras. Caleb, ele se destaca no episódio dos 12 espias enviados para observar a terra prometida, enquanto 10 deles voltaram totalmente assustados, descrevendo inimigos invencíveis e muros intransponíveis. Caleb, ele se levantou contra a maré da incredulidade. Ele não negou a realidade, mas enxergou acima dela. Ele viu a promessa, não o perigo. Ele viu o Deus que guiava Israel, não os gigantes que ocupavam Canaã. A sua coragem chegou ao ponto de enfrentar não apenas a opinião da maioria, mas a fúria de um povo inteiro que desejava apedrejá-lo por causa de sua fé. Mesmo assim, Caleb permaneceu firme, sustentado por uma confiança que ultrapassava qualquer ameaça humana. E por que não lembramos os nomes dos outros 10 espias? Já se perguntou? Eles desapareceram na história porque não viveram uma fé digna de ser lembrada. Seus relatórios espalharam medo, não esperança. Paralisaram o povo em vez de conduzi-lo para frente. Em contraste, Caleb tornou-se um símbolo da fidelidade que permanece mesmo quando todos ao redor escolhem o caminho mais fácil. A vida desse homem nos convida a um confronto pessoal. O que fazemos quando a maioria discorda das nossas convicções em Deus? Caleb nos mostra que a verdadeira fidelidade não depende do apoio das multidões, mas da certeza de que o Senhor caminha à nossa frente. A fidelidade brilha mais forte em tempos de oposição. Caleb não precisou de aplausos para ser fiel. Ele manteve a sua posição quando todos o criticavam. A fé verdadeira, ela se prova quando nós somos contrariados, não quando somos elogiados. Nem toda a maioria está certa. 10 espias. O que eles viram? Eles viram gigantes. 2 espias. Eles enxergaram, eles viram a promessa. O olhar espiritual
não se conforma ao pessimismo coletivo, mas discerne o que Deus pode fazer. Coragem é fruto da confiança em Deus, não da autoconfiança. Caleb não era temerário. Ele era guiado por uma certeza interna. Deus havia prometido. E quando a promessa é firme, o coração também é. Nossa fidelidade molda nossa história e a memória que nós deixamos. Os nomes incrédulos se perderam no esquecimento. O nome fiel permanece como inspiração. A pergunta que ecoa é: que legado minha fé está construindo? Você já parou para pensar nisso? Será que as pessoas têm olhado para nós como pessoas que confiam em Deus, pessoas que buscam a Deus, ou pessoas que temem as circunstâncias, pessoas que temem o que está à frente e não confiam no Senhor? Permanecer ao lado de Deus pode custar algo, mas ceder ao medo custa muito mais. O povo que escolheu a incredulidade perdeu a oportunidade de entrar na terra. Caleb, que escolheu a fé, ele recebeu a sua parte da promessa. A lição de segunda-feira tem como título Dê-me esta montanha. 45 anos haviam se passado desde o dia em que Caleb pisara na terra de Hebrom pela primeira vez. Ele agora não era mais o jovem vigoroso que havia subido entre os gigantes de Canaã, mas sua fé permanecia tão viva quanto antes. Ao se apresentar diante de Josué, sua voz não carregava a hesitação dos anos, mas a firmeza de quem guardou no coração uma promessa que jamais envelheceu. Ele relembra aquilo que Deus dissera por meio de Moisés, que ele herdaria justamente a terra onde havia caminhado. E então, com humildade e ousadia, pronunciou uma das declarações mais marcantes das Escrituras: Dê-me esta montanha. Caleb não pedia facilidades, nem buscava uma herança já pronta, mas a terra mais difícil, onde viviam os gigantes e onde as cidades eram fortificadas. O seu pedido não era motivado por ambição pessoal, mas pela convicção de que Deus ainda era o mesmo, capaz de fazer o impossível. Ele explica que quando trouxe o relatório sobre a terra, falou o que estava em seu coração, revelando que sua fé surgia de uma confiança profunda, não de emoções passageiras. O texto bíblico ele destaca que Caleb ele seguiu plenamente ao Senhor. Essa expressão repetida 3 vezes deixa claro que sua força não estava em sua habilidade, mas em um coração completamente comprometido com Deus. Ele tinha um espírito diferente. Um espírito que não se deixava contaminar pela dúvida, nem se curvava diante do medo coletivo. Mesmo aos 85 anos de idade, ele permanecia disposto a conquistar territórios, porque a sua fé não era limitada pelo tempo ou pelo desgaste do corpo. Caleb entendia um princípio valioso. As promessas de Deus elas são reais, mas elas exigem fé ativa. Não basta apenas ouvir. É preciso pisar na terra. Não basta desejar, é preciso avançar. Sua vida é um lembrete poderoso de que a fidelidade diária cria coragem para enfrentar até as montanhas mais desafiadoras. Quem guarda a promessa no coração nunca envelhece na fé. Caleb, ele tinha 85 anos, mas a sua esperança permanecia intacta. O corpo pode cansar, mas a fé renovada pelo Espírito continua jovem. Deus, ele honra quem o segue de todo o coração. A expressão "seguir plenamente ao Senhor" ensina que a fidelidade não é ocasional, é uma entrega diária que molda o nosso caráter. As promessas de Deus exigem passos concretos. Muitas vezes esperamos que Deus faça tudo, mas Caleb nos lembra que fé e ação caminham juntas. Ele pediu a montanha e se dispôs a subir nela. A maior vitória não é conquistar a montanha, mas confiar no Deus que a colocou diante de nós. Caleb, ele não confiava em sua força, mas ele dizia: "Se o Senhor for comigo." A verdadeira coragem nasce da dependência de Deus. Pequenas concessões podem roubar grandes conquistas. A lição ela nos desafia a refletir sobre compromissos que parecem inofensivos,
mas que desviam o coração do caminho pleno de Deus. Chegamos então na lição de terça-feira com o título O Poder do Exemplo. A lição que nós temos aqui na lição de terça-feira nos apresenta um dos retratos mais belos de como a fé de uma geração pode influenciar a geração seguinte. Depois de conquistar boa parte da terra, Caleb decide incentivar os mais jovens a avançarem e propõe um desafio. Quem tomasse a cidade de Debir receberia a mão de sua filha Axa em casamento. Otiniel, um jovem valente, ele aceita o desafio e vence a batalha, revelando que a coragem de Caleb não era isolada. Ela havia se tornado somente na vida daqueles que o seguiam. A lição ela deixa claro que a nova geração estava olhando para homens como Caleb e Josué, e aquilo que eles viam neles moldava o seu caráter. A atitude firme e cheia de fé desses líderes não se perdeu no tempo, pelo contrário, floresceu nos passos daqueles que se levantaram depois deles. Axa, por sua vez, demonstrou o mesmo espírito destemido do pai. Assim como Caleb ousou pedir a montanha, ela ousou pedir as fontes de água para sua família, e ela recebeu. A sua postura ecoa a mensagem das mulheres dos evangelhos, que mesmo diante de obstáculos, não desistiram de se aproximar de Jesus para receber sua bênção. Essa história nos lembra que a terra era presente de Deus, mas ainda assim precisava ser conquistada. Cada geração precisava fazer sua parte, avançando com coragem e fé. As promessas estavam ali, mas cabia ao povo se apropriar delas. Da mesma forma, Cristo nos ensinou sobre perseverança ao contar a parábola da viúva persistente, uma mulher que se recusou a desistir até que sua causa fosse atendida. Assim como ela, Axa e Otiniel mostraram que a fé verdadeira não se intimida com dificuldades, mas insiste, bate, pede e segue adiante. A tocha da fé estava sendo passada. Caleb deixava claro que uma vida vivida fielmente diante de Deus sempre ilumina o caminho das próximas gerações. Seu exemplo fala mais alto do que os seus discursos. Caleb não precisou fazer longos sermões. Sua vida já era um testemunho que moldava corações. As pessoas ao nosso redor, especialmente os mais jovens, eles aprendem observando como vivemos. A fé, ela é herdada mais pelo convívio do que pela instrução. Otiniel e Axa foram influenciados pela fé viva de Caleb. Assim também, nossa postura diante de Deus tem o poder de inspirar aqueles que convivem conosco. Promessas de Deus não substituem participação humana. A terra, ela era um presente, mas ainda precisava ser conquistada. Deus abre o caminho, mas cabe a nós caminhar por ele. Não basta apenas pedirmos a Deus e ficar esperando, ficar aguardando. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, ele vai cumprir com a sua palavra, ele vai cumprir com as suas promessas, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. A coragem espiritual, ela se multiplica quando ela é compartilhada. Uma pessoa fiel, ela encoraja outras a também serem fiéis. Um coração destemido, ele inspira outros a deixarem o medo. Perseverança na oração e na ação é algo essencial. A parábola da viúva persistente reforça que Deus honra aqueles que não desistem. Axa e Otiniel nos lembram que a fé que insiste é a fé que recebe. Chegamos então na lição de quarta-feira, com o título Um Herói Humilde. Ao longo do livro de Josué, longas listas detalham fronteiras, territórios e cidades distribuídos às tribos de Israel. E é fácil passar rápido por esses textos, mas neles nós encontramos uma revelação profunda sobre o caráter de dois homens especiais que nós estamos estudando, Caleb e Josué. Depois que todo o povo recebeu a sua herança, chega finalmente o momento de Josué, o grande líder, aquele que conduziu Israel na conquista da terra prometida. E, surpreendentemente, ele é o último a receber a sua porção. Josué não reivindicou para si qualquer território privilegiado.
nem buscou uma cidade grandiosa que refletisse a sua importância. Em vez disso, ele escolheu Timnat-Será, um lugar simples, possivelmente em ruínas, onde teria trabalho para reconstruir, plantar e viver com discrição. Seu senso de liderança não estava ligado a status, mas ao serviço. Ele havia dedicado seus dias a garantir que cada tribo recebesse exatamente o que Deus havia prometido, e somente quando todos estavam supridos, ele pensou em si. Que exemplo de liderança! O nome da cidade escolhida, que significa porção restante, descreve não apenas o território, mas o espírito de Josué. Ele estava satisfeito com aquilo que sobrava, porque sua verdadeira prioridade era estar perto do santuário, próximo de Siló, onde a presença de Deus se manifestava. Seu coração desejava mais a comunhão com o Senhor do que o conforto ou o reconhecimento humano. Assim como Davi, muito mais tarde, Josué parecia ecoar o mesmo anseio. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A grandeza de Josué não estava em seus feitos militares, mas na simplicidade de seu coração. Em um mundo que valoriza poder, fama e conquista, ele nos mostra que os verdadeiros heróis da fé são aqueles que se contentam com pouco, porque encontram tudo em Deus. A verdadeira liderança, ela começa quando nós colocamos os outros em primeiro lugar. Josué cuidou de todo o povo antes de pensar em si. Líderes espirituais são chamados a servir, não para serem servidos. A humildade é uma marca indispensável dos gigantes da fé. Josué poderia ter exigido a melhor terra, mas ele escolheu o que sobrava. Quem confia em Deus não precisa disputar posições. Nossa herança mais preciosa não é um lugar, mas uma presença. Josué preferiu viver perto do santuário. Ele nos ensina que a proximidade com Deus vale mais do que qualquer conquista material. Contentamento é fruto de um coração alinhado com o céu. Josué encontrou alegria em uma cidade simples, porque seu olhar não estava na terra, mas em quem deu a terra. Deus, ele honra aqueles que servem com discrição. Josué aparece sempre como servo antes de aparecer como líder. Deus exalta aqueles que não procuram autoexaltação. Que exemplo de líder, que exemplo de cristão, né? Que exemplo de pessoa que serve a Deus, que tem o temor de Deus. E é uma lição para todos nós. Chegamos então na lição de quinta-feira com o tema Transformados pela Contemplação. A lição de quinta-feira, ela nos convida a refletir sobre o poder profundo do olhar. Aquilo que nós contemplamos molda aquilo que nós nos tornamos. O estudo, então, de quinta-feira, ele começa com uma descoberta da neurociência moderna. Os neurônios, espelho, essas pequenas estruturas no cérebro, são ativadas não apenas quando nós realizamos uma ação, mas também quando observamos outra pessoa fazendo o mesmo. Ou seja, ao ver alguém rir, sofrer ou agir, algo dentro de nós responde como se participasse da cena. É uma lembrança científica de que a contemplação ela transforma. A Bíblia já ensinava essa verdade há séculos. Paulo, ao escrever aos Hebreus e aos Coríntios, ele afirma que nós somos moldados ao contemplar Cristo. Quanto mais o olhamos, sua vida, seu caráter, sua mansidão, seu amor, mais nos tornamos semelhantes a Ele. E Ellen White também reforça esse mesmo princípio ao dizer que, ao fixarmos a nossa mente em Jesus, desenvolvemos naturalmente um caráter mais bondoso, mais amoroso e mais próximo do divino. A mudança não acontece por força de vontade, mas pelo poder da presença. Paulo também descreve outra realidade. Existem duas forças que competem por moldar o nosso coração. De um lado, o mundo, com seus padrões, pressões e seduções, ele tenta nos conformar à sua imagem, de fora para dentro. De outro, o Espírito Santo ele trabalha para nos transformar, de dentro para fora, como uma lagarta que se torna borboleta. Mas essa obra do Espírito
Ela só floresce quando nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, permitindo que Deus renove nossa mente diariamente. Assim, a grande questão não é se estamos sendo moldados, mas a grande questão é por quem estamos sendo moldados. Olhar para Cristo não é um ato ocasional, deve ser um estilo de vida que muda os nossos pensamentos, atitudes e as nossas prioridades. Nós somos chamados não apenas para orar por alguém que sofre, mas também para oferecer atenção, cuidado e presença, porque nossa transformação nos leva naturalmente ao serviço. Aquilo que você contempla determina quem você se torna. Se seus olhos estão no mundo, você será moldado por ele. Se estão em Cristo, será transformado por ele. A mudança espiritual acontece gradualmente, mas ela é real. Assim como os neurônios espelho refletem o que vemos, nossa alma reflete o caráter de Jesus quando nós o contemplamos dia após dia. É impossível viver a fé cristã olhando para as coisas erradas. Paulo nos chama a fixar os olhos em Jesus, porque onde está nosso foco, está o nosso coração. Não basta evitar o mal, é preciso encher a mente do bem. A renovação da mente ela é ativa, envolve escolher diariamente o que vamos permitir entrar em nossos pensamentos. A verdadeira espiritualidade, ela se traduz em cuidado concreto. Contemplar Cristo nos leva naturalmente a amar, servir e nos aproximar dos que precisam de atenção e acolhimento. Chegamos então na lição de sexta-feira, o nosso estudo adicional. E a reflexão de sexta-feira, ela nos conduz de volta à vida de Caleb. Mas agora com uma visão mais ampla, iluminada ali pelo comentário de Ellen G. White. Depois de décadas de peregrinação, lutas e provações, Caleb ele carregava dentro de si a mesma fé vibrante que o distinguira no passado. Sua confiança em Deus não havia diminuído com o tempo, pelo contrário, amadurecera como um fruto resistente que atravessa o calor do deserto e viceja diante da adversidade. Ele havia testemunhado a morte de toda a sua geração, irmãos, amigos e até líderes que pereceram em consequência da incredulidade. Viu murmurações, castigos, fardos e retrocessos, mas em nenhum momento ele se queixou. Em meio às frustrações coletivas, ele preferiu exaltar a misericórdia de Deus, reconhecendo que a sua vida havia sido preservada por graça. A cada batalha, a cada marcha, a cada momento em que Israel desanimava, Caleb permanecia firme, sustentado por uma fé que não oscilava. Quando finalmente entrou em Canaã, ele poderia ter exigido a terra mais fácil, mais bonita ou mais segura. Mas não. O mesmo homem que viu gigantes e muros impossíveis décadas antes, ele pediu exatamente a região mais desafiadora, a montanha onde habitavam os Anequins, os mesmos gigantes que assustaram Israel. Seu pedido não era fruto de orgulho ou desejo de glória pessoal. Ele queria ser um exemplo vivo, uma inspiração para o povo que ainda lutava para conquistar completamente a terra prometida. Caleb entendeu que sua vida era um testemunho, um lembrete para Israel de que Deus nunca falha com os fiéis. Seu espírito corajoso mostrava que o impossível se torna realidade quando a confiança está ancorada no Senhor. Aos mais de 80 anos, sua força não vinha da idade, mas da fé que ele tinha em Deus. A fé verdadeira, ela não envelhece, ela amadurece. Como Caleb, podemos atravessar desertos e ainda permanecer fortes quando nossa confiança está firmada em Deus. Reclamamos menos quando lembramos da misericórdia de Deus. Caleb enfrentou dificuldades, mas ele escolheu focar na preservação divina, não nas frustrações humanas. As maiores batalhas espirituais exigem coragem, não conveniência. Ao pedir a montanha mais difícil, Caleb nos ensina que fé madura não busca o caminho mais fácil, mas o caminho que glorifica a Deus. Seu exemplo pode encorajar outros a vencerem seus próprios gigantes. Caleb sabia que sua atitude inspiraria Israel
Da mesma forma, nossa postura pode fortalecer a fé de quem caminha ao nosso lado. Quando nós confiamos que Deus está conosco, até os desafios que assustam outras pessoas se tornam oportunidades. A força de Caleb não estava em si mesmo, mas na certeza de que o Senhor lutava por ele. E assim nós chegamos então ao fim de mais um episódio. Que história maravilhosa, história inspiradora, ao lado de dois gigantes da fé, Josué e Caleb. E ao caminharmos com eles pelas páginas das Escrituras, nós percebemos que sua força não estava na habilidade humana, mas na confiança absoluta no Deus que os guiava. A vida desses homens, ela nos lembra que a fé não é a ausência de dificuldades, mas é a coragem para seguir mesmo quando o caminho parece impossível. Josué nos ensina a humildade de um líder que serve. Já Caleb nos mostra a ousadia de quem, mesmo aos 85 anos, ainda pede montanhas para conquistar. Otiniel e Axa revelam como um bom exemplo ecoa nas próximas gerações. E acima de todos eles, Jesus é o modelo que transforma a nossa mente, renova o nosso coração e molda o nosso caráter. Talvez você também esteja diante de gigantes. Talvez haja montanhas que parecem altas demais, desafios que parecem grandes demais, medos que tentam calar sua fé. Mas assim como Deus esteve com Josué e Caleb, Ele também está com você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou muros, que sustentou Israel no deserto e que fortaleceu esses homens ao longo de toda a vida, é o Deus que caminha ao seu lado hoje. Então, enquanto encerramos este episódio, eu deixo com você algumas perguntas. Primeira, qual montanha Deus está lhe chamando para pedir? Segunda, qual promessa Ele deseja que você volte a acreditar? E terceira, qual passo de fé você sabe que precisa dar? Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos juntos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala ao nosso coração, a Tua palavra nos ajuda a olhar os exemplos bíblicos para colocar em prática na nossa vida. Ajuda-nos a seguir o mesmo exemplo de Josué e Caleb. Ajuda-nos a confiar no Senhor, a depender do Senhor, independentemente de qualquer circunstância na nossa vida. Toma-nos em Teus braços de amor, nos fortaleça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor renove em você um espírito semelhante ao de Caleb, ousado, perseverante e completamente entregue. Que Ele lhe dê a humildade de Josué, o foco de quem vive perto da presença divina, e que ao contemplar Jesus, você seja transformado dia após dia, refletindo sua bondade, sua mansidão e sua força. Obrigado por estar conosco, que esta mensagem acompanhe seus pensamentos ao longo da semana e fortaleça sua caminhada com Deus. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Permaneça firme, corajoso e cheio de fé, porque ainda há muitas montanhas para conquistar. Um forte abraço e até a próxima semana.